de Juízes. Quero convidar você a, quando vir para a igreja, trazer a sua Bíblia, tá? Não esqueça de trazer a sua arma. Guerreiro que anda sem arma anda desarmado, tá? Eu não sou contra a Bíblia digital, eu não sou contra nada disso, mas não venha à casa do Senhor sem a sua Bíblia, tá bom? Temos que ter a nossa Bíblia para nós sempre andarmos armados, amém? Abriu no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes capítulo 6, todos encontraram? Está bem no iníciozinho aí da Bíblia. Todos encontraram? Veja do irmão do seu lado aí, que se ele está sem Bíblia, compartilhe com ele, junte a ele aí, diga, vamos compartilhar aqui, meu irmão, um pouquinho dessa palavra do Senhor. Nós vamos ter uma leitura meia longa, muitos não gostam, né, de leituras longas, mas é a verdade, e quem conhece a verdade, ela vos libertarás. Quantos vão ser libertos aqui, ó? Quero adiantar que hoje é noite de libertação. Quem crê, diga glória a Deus. Deus vai trazer um entendimento sobrenatural sobre nossas vidas aqui, e eu creio que vai alcançar a minha e a sua vida, em nome de Jesus. Coloque sua mão sobre a Bíblia, e faça uma oração rapidamente comigo. Diga, Deus, me ensina a ouvir a Tua Palavra, me ensina a entender a Tua Palavra, me ensina a praticar a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos ler? Juízes capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Só um minuto. Aleluia, isso, olha, está melhorando, glória a Deus, glória a Deus. Está ouvindo aí, gente? O pessoal que está em casa está ouvindo? Diga glória a Deus. Amém, todo mundo está ouvindo, até os que estão em casa disseram amém aqui também, né? Diga aleluia. Juízes capítulo 6 diz assim: novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor, e por esse motivo eles os entrou nas mãos dos medianitas, e a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijo nas montanhas, nas veredas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava a sua plantação, os midianitas, os amalequitas, os povos da região do leste destes as invadiam. Acampavam na terra, devastavam as suas colheitas e ao longo de todo o caminho até o sul, nas proximidades de Gaza. Não deixava nada vivo em Israel, nem ovelha, nem gado, nem um jumento sequer. Eles subiam trazendo os seus animais e as suas barracas, e chegavam como enxames de gafanhotos. Era uma multidão de guerreiros, impossível de contar, todos os seus homens e camelos. Invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Por causa de Midian, Israel foi reduzido e a tamanha miséria que os israelitas passaram a clamar por socorro ao Senhor. Então, quando o povo de Israel rogou ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes exortou. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu vos fiz subir do Egito e vos sair da escravidão. Eu vos livrei das mãos dos egípcios e da mão de todos os que vos oprimiam. Eu expulsei-os de diante de vós e vos concedi a terra onde eles habitavam. E também vos declarei: eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temas os deuses e o poder dos amorreus,
em cuja terra habitas, contudo vós não me deste ouvido. Versículo 11. O anjo do Senhor veio, assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Yoash, ben Aviezer, Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensa de uvas, a fim de ocultá-los dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: o Senhor está contigo, valente guerreiro. 13. Ao que Gideão declarou: ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que sobrevém toda essa calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais contam quando afirmam: não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a força que tu tens e libera o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? 15. Ai de mim, meu Senhor, contestou Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é um dos mais pobres da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: eis que eu estarei contigo, e tu vencerás midianitas como se fosse um só homem. 17. Contudo Gideão replicou: se encontrei a graça nos teus olhos, dar-me um sinal de que tu quem de fato estás comigo. Pulando lá para o 22, que diz assim: assim que Gideão concluiu que realmente virá o anjo do Senhor, exclamou com grande temor: ai de mim, ó Senhor, meu Deus, eis que vi o anjo do Senhor face a face. 23. Então o Senhor assegurou-lhe: a paz está contigo, não temas, porquanto não morrerás. Senhor Deus e Pai, aqui foi lido a tua palavra, Senhor, e eu quero apresentar nossas vidas a ti, Senhor, tudo que há em nós, que a tua palavra venha estar nos nossos corações e venha ser introduzida, para que haja cura, libertação e muito poder de Deus neste lugar. Quem crê, recebe, diga amém e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Pode se sentar aí rapidamente. Meus queridos, nós estamos falando nada mais do que nada menos de Gideão. Gideão é uma das histórias mais conhecidas da palavra de Deus. Todo mundo conhece um pouco sobre Gideão, e hoje o Senhor me incomodou a falar um pouco sobre Gideão. Gideão é referencial para a minha vida. Nós temos uma geração aqui, uma célula agora, né? Que era uma geração, uma célula, é célula, é tudo. Que é os Gideão. Cadê os Gideões aqui dessa igreja? Diga glória a Deus aí. Eita, eles estão um pouco fracos aí, mas é por causa das máscaras. Diga glória a Deus aí, homens de Deus, Gideão. Aleluia. Sabemos nós que a palavra do Senhor acabou de nos afirmar algo muito importante, que nós não podemos esquecer. Que o povo de Deus estava sendo escravizado já há 7 anos pelos midianitas. E a palavra de Deus diz que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. A palavra de Deus nos afirmou aqui no texto que nós acabamos de ler, que já havia 7 anos que aquele povo estava ali sendo explorados por 3 nações diferentes. Imagina só, 3 nações de guerreiros vindo todo ano te extorquir. Era assim que estava o povo no tempo de Gideão. Gideão, ele estava sofrendo muito. Estava num jeito que eles plantavam, eles regavam, eles trabalhavam duro naquela seara deles,
E quando vinha chegar a colheita, quando vinha chegar a bênção, o que acontecia? Eles vinham e consumiam tudo o que eles tinham plantado. Meu querido, imagina só na sua mente e no seu coração, você que está nessa noite aqui. Talvez a sua vida está muito parecida com a vida de Gideão. Talvez você tenha orado, talvez você tenha jejuado, tenha se colocado na posição diante de Deus, tenha tentado remar, mas na hora da colheita, na hora da bênção, você já está vendo a bênção, chega o inimigo e consome a sua bênção. Diga misericórdia. Está repreendido do povo de Deus, desta embaixada. Diga mais forte, está repreendido do povo de Deus, dessa embaixada. Sabe, isso chama muito a minha atenção, porque eu já vivi isso. Eu me lembro que quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu lutava tanto, aquela luta incansável para estar na presença de Deus, e parece que quando eu ia ser abençoado, o inimigo chegava e consumia tudo. Talvez você que está nessa noite aqui está vivendo a mesma história, como uma história tão antiga como a de Gideão, pode ser tão real nos dias de hoje, as vidas que nós vivemos hoje. Mas aqui tem um exército de Deus, que ora a semana inteira pela sua vida, que clama, está aqui ó, todo dia às 6 da manhã e às 9 horas da noite, clamando e orando pela sua vida, para que Satanás não venha entrar com ações dele, para que a bênção possa ser estabelecida sobre sua vida. E eu quero chamar você, convidar, venha participar das orações, todos os dias de segunda a sexta, tem pessoas aqui orando, junto conosco, para que essas bênçãos não fiquem pela metade, não fiquem pelo meio do caminho. Pastor, eu não posso vir todo dia, mas vem o dia que você pode, se disponha, já é muita coisa você se dispor, saia dessa conformidade que você está vivendo hoje, faça algo diferente, que é o que eu vou falar hoje, sabe? Quando eu olho para essa palavra, e aí eu encontro um texto desse, onde que o povo já estava perecendo há 7 anos, ele já escondia as suas plantações nas montanhas. Para e raciocina comigo, imagina você plantar em montanha. Montanha é rocha, meu querido. Ninguém se planta em montanha não. Quem é que planta em rocha? E o povo de Deus era obrigado a fugir para as montanhas, porque sabia que na hora que ia chegar a colheita, sabe o que acontecia? Chegavam os medianitas com seus exércitos, seus acampamentos, os amalequitas, e consumia tudo o que tinha sido plantado. Foi um período de muita tristeza para o povo de Deus, sim. E nos dias de hoje, eu vejo que Satanás tem consumido. Mas hoje eu quero te mostrar que Gideão, ele venceu. E ele venceu, sabe como? Depois de 7 anos de sofrimento, gente. 7 anos perdendo tudo que se plantava. Eles foram lá e oraram e clamaram ao Senhor por socorro. Será que você vai esperar passar 7 anos de sofrimento para clamar ao Senhor? 7 anos sendo devorado. Tudo que você planta, você vai esperar 7 anos, sendo que é só você clamar ao Senhor, sabe? Eu fico olhando nos dias de hoje, como que a nossa modernidade hoje tem atrapalhado tanto a igreja nos dias de hoje. Por quê, pastor? Que a modernidade, a tecnologia é tão bom. Eu concordo, a tecnologia é muito bom, mas a igreja do século 21, ela tem perdido a essência da oração. E nós vemos que esse povo, ele pereceu por quantos anos? 7 anos perecendo. E quando eles de repente eles se posicionaram e disseram: não, nós vamos clamar ao Deus dos nossos pais, nós vamos clamar ao Deus, nós temos tantas histórias lindas, maravilhosas, por que Deus não pode fazer um milagre em mim? E sabe, de repente aquele povo se prostra. E quando ele se prostra, Deus manda um profeta até Gideão, para dizer que ele é escolhido. Quando o povo se prostra, meu querido, não tem jeito, Deus ouve.
Quando o povo se curva diante dele, não tem jeito, a igreja é vitoriosa. Quando você que está me ouvindo aqui se prostra diante de Deus, você pode ter na certeza, você vai vencer. Mas sabe qual é o nosso maior problema nos dias de hoje? É que nós queremos viver uma vida de bonança, queremos comer tudo do bom e do melhor, queremos se prostrar somente na hora da necessidade. A melhor igreja para orar e jejuar é aquela que está passando por peleja. Quer ver? Aparece uma enfermidade no meio da tua família para te ver. Você é o melhor em fazer jejum, você é o melhor em participar das orações e sair lançando em todos os grupos: orem pelo fulano de tal, o irmão ciclano. Somos os melhores nessa hora. Não falta um dia de oração quando estamos passando pela peleja, mas quando não estamos passando pela peleja, esquecemos do nosso Deus. A oração que temos feito: Deus, eu consagro esse alimento a Ti. E cadê aquela de renúncia, de se prostrar, de agradecimento? Você chegou na casa dele, sabe por que eu cheguei e vim orar junto com o Ministério do Louvor? Porque eu senti vocês frio. Todo mundo não, perdão, muitos de olhos abertos. Sendo que aqui é o melhor lugar, aqui é a casa do Senhor, é ou não é? Amém ou não amém? Aqui é o melhor lugar para você adorar a Ele, e você chega e fica de olhão aberto. Pastor, eu sei orar de olho aberto, mas eu quero te chamar a sair desse raso e ir para as profundezas do Senhor, fechar os teus olhos, entregar o teu coração por inteiro, que o Senhor vai ouvir o teu clamor e nenhum mal te sucederá. Precisamos entender o que é a verdadeira essência da palavra. Eu não vivo o Velho Testamento não, mas eu vivo por princípio. E aqui nós vemos um povo que estavam perecendo, e quando de repente não precisou, você não vê assim, Gideão se dispondo não. Você vê o homem de Deus indo até Gideão. A Bíblia nos diz aqui que um profeta, o Senhor mandou um profeta até Gideão. E esse profeta chegou lá e disse: meu filho, você é um escolhido meu. Você é um escolhido do Senhor. Diga para 3 pessoas que estão nessa noite aqui: você é um escolhido do Senhor. Quando de repente aquele povo resolve então orar, e como mais uma vez o nosso Deus bondoso, o nosso Deus que é tão glorioso, o nosso Deus que Ele é tão bom, mais uma vez Ele ouve o clamor daquele povo, e Ele manda um profeta. Sabe, eu quero abordar bastante isso, porque é algo muito importante para nós. Aprender a viver por princípio é a melhor fonte de adoração, a melhor adoração que nós podemos ter. É a melhor adoração. Mas deixa eu te falar uma coisa: assim como Deus chamou Gideão para libertar o seu povo, o Senhor está chamando homens e mulheres de Deus aqui neste lugar para libertar o seu povo. Eu falei para vocês que hoje é noite de libertação, amém ou não amém? Só que quando Gideão ouviu aquelas palavras daquele profeta, ele pensou assim: meu Deus do céu, como eu sou pobre. Vocês viram na leitura ele falando isso? Sou o menor da tribo de Manassés. Quantos têm falado isso para Deus nos dias de hoje? Deus, eu não tenho dinheiro para fazer a tua obra. Assim também Gideão falou para Deus. Sabe o que mais que ele disse? Deus, eu sou um dos menores da minha tribo de Manassés. Ele ainda disse mais: o meu pai, ele é profeta de Baal. Como que tu vem me escolher? Talvez você tenha dito tantas coisas para o Senhor, talvez você tenha dito tantas coisas assim do seu ministério para fazer a obra para o Pai. Sempre quando Deus te chama para fazer a obra, você tem dito: ah Senhor, isso, ah Senhor, é aquilo outro, ah Senhor, eu ainda não casei, ah Senhor, eu ainda não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu ainda não tenho condição de fazer por causa disso, daquilo outro. Deixa eu te falar uma coisa: quando eu olho para Gideão, eu vejo que Deus não olhou para o seu passado. Quando Deus olhou para Gideão, Ele não olhou para o passado de Gideão.
Deus não olhou para quem ele era. Deus não olhou para aquilo que ele fazia. Deus não olhou para nada do passado de Gideão. Quero te dizer uma coisa, meu querido. Deus não está olhando para o teu passado, não. Deus não está olhando para o que tu fez ou deixou de fazer. Deus não está aqui olhando se você está de sapato ou está de sandália. Deus não está aqui dizendo, talvez porque você foi abusado quando criança, você talvez hoje está sofrendo por causa disso. Você hoje talvez está sofrendo por causa do seu passado. Eu quero te dizer uma coisa, que é um entendimento que eu quero deixar na Embaixada Renove Cristo, aqui neste culto da noite. O Deus que nós servimos, Ele não fica olhando para o nosso passado, não. Posso dizer uma coisa para vocês? É diferente. Quando Deus vem ao encontro, não tem como, meu querido. Ele não vem cobrar o teu passado. Ele vem chegar na tua vida e vem te dizer, meu querido, a partir de hoje você vai ter uma nova vida comigo. E isso que você fazia, esquecendo das coisas para trás, fica, meu querido. Prossiga para o alvo. E o meu alvo é Cristo Jesus. E é Ele que precisa ser o centro da tua vontade. Gideão tentou. Sabe, eu fico maravilhado quando eu vejo isso. Porque quantas vezes a gente fica querendo olhar as coisas lá de trás, e Deus não está olhando para o passado. Deus quer mostrar para você que Ele vai contar na sua vida, é de hoje. Hoje é 19/7/2020. E o que isso muda? Nada. Se você não tomar a decisão, não muda nada essa noite, se a decisão não for sua. Hoje é 19/7/2020. Se você não tomar uma decisão na sua vida, não vai mudar nada. O projeto de Deus só pode acontecer e ser realizado na sua vida quando você se posiciona diante dele e diz, eu quero ter uma nova vida em Cristo, Senhor. Gideão olhou para o Senhor e disse, Senhor, como nós lemos aqui hoje, nesse texto, ele tentou jogar o passado, tudo aquilo que ele tinha vivido já, e a palavra de Deus diz que aquilo lá ele não estava lembrando, mas que o Senhor confiou a ele para libertar. Agora imagina só, Gideão, na mente e no coração dele, 7 anos, Elisberto, apanhando, 7 anos sofrendo. Meu querido, não espere esse momento da sua vida para você clamar ao Senhor e se posicionar diante dele. Quanto tempo você já está fora da presença dele? Ainda não cansou de apanhar? Ainda não cansou? Você é chamado, você tem um chamado de Deus na sua vida. Deus quer ligar que hoje eu vou orar, e a Bíblia diz que o que é ligado na terra será ligado no céu, e eu e meus irmãos que estamos aqui queremos orar pela sua vida, para um novo tempo na sua vida, um novo tempo no seu chamado. Você vai ser forte e corajoso, assim como Gideão, e você não pode ficar parado. Mas sabe, Deus passou muito tempo convencendo Gideão. Deus passou muito tempo mandando um profeta. Manda um profeta na casa de Gideão. Gideão vai lá, o profeta vai lá, conversa com ele, diz que ele é ungido, ele é escolhido por Deus para essa missão. Ele não acredita muito. Aí depois o anjo de Deus vem até ele, vai lá, se encontra com Gideão, fala para ele tudo aquilo que o profeta já tinha falado. Deus faz ele ouvir uma conversa dos seus inimigos. Sei que é muita coisa que Deus fez para proporcionar que Gideão entendesse o seu chamado. Posso dizer uma coisa? Depois que Gideão entendeu qual era o seu propósito, ele passou uma noite de guerra e libertou o seu povo. Enquanto você ficar murmurando, dizendo isso, aquilo outro, meu chamado está longe, isso, aquilo outro, você vai ficar nessa mesmice. Mas se você se posicionar hoje, eu quero dizer que é uma noite de guerra na tua vida, e o Senhor vai te dar a vitória pela manhã, em nome de Jesus. Só depende de um posicionamento, de
entender isso, meu querido. Entenda o que é o propósito dele. Entenda que você precisa somente receber e compreender aquilo que é o chamado de Deus. Sabe, eu olho para o meu passado. Eu lembro que a minha vida não era uma vida ruim aos olhos da carne, mas aos olhos de Deus não se agradava nada. Eu lembro que eu fui para o encontro com Deus enganado. Está sendo filmado, mas eu fui enganado. Para quem não sabe, minha mãe chegou para mim. Eu acredito que ela pode até estar assistindo agora aqui. Eu mandei o link para ela. E ela estava convidando o meu irmão para ir para o encontro com Deus. E aí o meu irmão dizia: não, mãe, eu não gosto dessas coisas não. E ela dizia: meu filho, vamos. E ele dizia: não, mãe, eu não quero ir não. E quando de repente eu acordo, é saqueado. E ela vai e pede para mim, pediu para o meu irmão para levar ele para o encontro, para ele dizer que ia. E eu olho para ele e falo: cara, vai para o encontro, vai lá, vai obedecer a mãe. E ele disse assim: cara, eu não vou não, eu não gosto dessas coisas. Vai tu. Aí minha mãe olha para mim e fala assim: meu filho, vamos comigo então? Aí ele olha para mim e diz: se o Arthur for, eu vou também. Sabe o que aconteceu? Eu falei: mãe, quinta-feira eu lhe dou a resposta. Eu fui na rua, convidei mais 3 amigos para ir. Ah, perdão, eu não contei o restinho lá. Eu perguntei para minha mãe: mãe, vai ter muita gatinha lá? E ela falou: vai, meu filho, vai estar cheio de gatinha. E eu fui lá e convidei mais 3 amigos, arrumei tudo, arrumei barraca e fui enganado para o encontro com Deus. Cheguei lá, me botaram num lugar separado das meninas. De noite eu ficava com raiva, porque eu fui sem entendimento. Não vá para o encontro com Deus sem entendimento. Vá para o encontro com Deus para ter um encontro com Deus. E eu me exaltava, dizia que iria embora. Minha mãe trabalhando no encontro com Deus e ela num sufoco, tentando me segurar naquele lugar. O pastor Roberto estava lá, chegou lá, primeira ministração com o pastor Roberto. Imagina só, você chegar no encontro com Deus, não conhece a Deus e encontrar o pastor Roberto de frente. Ele quase arrancou o meu couro. E eu falava: eu não entendo o que ele diz. Ele me chamava de Jacó, eu não sabia quem era. E eu falava: eu não entendia a Bíblia. Moral, no segundo dia do encontro com Deus, foi aonde foi o meu encontro. Aonde Deus foi ali e tocou na minha vida. Quando Deus tocou na minha vida, eu comecei a chorar. Eu comecei a me arrepender. Eu comecei a me prostrar diante de Deus e me arrepender de tudo aquilo que eu fazia anteriormente, mesmo sem entender por que estava errado. E ali eu me ajoelhei, me aquebrantei na presença do Senhor, e eu chorava muito. E posso te dizer algo? Dali para frente começou uma nova vida em Cristo na minha vida. Falho, fui demais. Errôneo demais. Ignorante demais. Mas sempre com o coração contrito e quebrantado aos pés do Senhor. Como eu falei para vocês, eu acho que uma ministração passada, durante 6 anos do meu ministério, eu sempre comecei as minhas orações pedindo perdão a Deus, porque eu sempre não conseguia chegar na presença de Deus sem antes pedir perdão para Ele. Mas o que eu quero te dizer é que você entenda que Deus tem um propósito para a sua vida, assim como teve para a vida de Gideão. Talvez hoje o propósito de Deus para a sua vida seja libertar a sua família. Talvez seja libertar a sua casa, trazer cura, restauração para o meio da sua família. Talvez sejam os seus amigos da escola, o amigo da rua. Eu não sei aonde é o propósito, mas eu quero te dizer que aquilo que nós ligar aqui será derramada uma unção poderosa sobre a sua vida. E essa unção, sabe o que a unção faz? A unção quebra todos os grilhões, a unção quebra todas as correntes, a unção quebra todos os grilhões de aprisionamento. E eu creio que nós seremos mais do que vencedores, amém? Eu quero mostrar para vocês alguns homens que tiveram mais ou menos isso. Que quando foram chamados, eles tentaram retroceder. O primeiro que eu anotei aqui foi Moisés. Quando Moisés foi chamado, que veio aquela sarça ardente para falar com ele,
Primeira coisa que ele disse, ele falou: Senhor, mas eu tenho uma língua pesada. Estudiosos apontam que língua pesada, ele era gago. Ou seja, ele estava tentando fugir do propósito de Deus. E Moisés foi um grande homem de Deus, foi quem libertou o povo do Egito. Talvez você está aqui hoje dizendo: Senhor, eu não sei falar em microfone, Senhor, eu não sei me expressar na frente das pessoas. Eu posso dizer algo para você? Eu também não sabia. Eu não sabia nem ler direito. Quantas vezes eu fui ler a Bíblia com minha esposa e ela disse: tu está atropelando as vírgulas, volta. Tenha uma esposa que te leva para o caminho do Senhor. Você que é solteiro ainda está em tempo de escolher. Você que é casado, vá buscar o Senhor junto com a sua esposa, não tem mais jeito. Mas os solteiros, procure uma mulher que lhe leve para os caminhos do Senhor. E Moisés foi isso. Eu vejo outra pessoa, Jeremias, ele estava dizendo, quando ele foi chamado, ele disse para o Senhor: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei nem falar. Imagina Jeremias indo falar para os sacerdotes, indo falar para os reis, sendo uma criança. Será que alguém ia ouvir ele? E Deus não olha a idade para chamado, meu querido. Deus não olha tamanho. Ele simplesmente falou: Jeremias, quando eu falar na tua boca, eu quero que tu fale aquilo que eu estou te falando. Ei, igreja, o Senhor irá falar na tua boca, e Ele quer somente que tu fale aquilo que Ele está falando ao teu coração, em nome de Jesus, amém? Sabe, eu vejo Josias foi um rei de Israel muito novo. Josias foi rei muito novo, meu querido. Sabe, eu botei isso aqui porque eu vejo que muita gente tem essa desculpa de não fazer o chamado porque é novo. Isso não é desculpa, gente. Isso é uma tremenda mentira. Porque se eu olhar para todos os profetas de Deus, todos os homens de Deus, eles foram chamados na sua mocidade, enquanto eles eram jovens. Eu vejo Elias, ele estava dentro de uma caverna. Talvez você que está aqui hoje está dentro de uma caverna, está escondido num poço de escuridão, está passando por um período depressivo, de grande ansiedade, você não está conseguindo controlar a sua vida, mas eu quero te dizer que Deus foi resgatar Elias dentro de uma caverna, e Ele pode te resgatar nessa noite, em nome de Jesus. Eu vejo José, foi lançado dentro de um poço, José foi preso, e Deus foi lá e honrou ele, fez ele governador do Egito. Eu vejo também, sabe, diversos homens e mulheres de Deus na Bíblia, que é apontado que não importa o que você fez no passado, o que importa é que daqui para frente você possa ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Quantos estão querendo ouvir e obedecer a palavra do Senhor? Vocês viram que antes de começar a leitura hoje, eu falei para vocês fazer uma oração junto comigo? E ali aquela oração, eu creio que tem abrido os céus, porque eu tenho feito isso na hora que eu vou ler a palavra de Deus, e eu quero fazer isso na hora que eu for pregar. Toda vez orar antes de ler a palavra de Deus. Quero convidar você a orar sempre que for ler a palavra de Deus. Sempre que você for ler a palavra de Deus, ore antes e ore depois, para que o seu entendimento não venha a ser confundido, para que o seu entendimento não venha a ser aquilo fora da vontade de Deus. Embaixada Renova em Cristo, o Senhor está nos chamando para um tempo de oração e clamor dentro desta embaixada. O Senhor está nos chamando, sabe, para nós sair desses 7 anos de escravidão e passarmos uma noite, e depois dessa noite nós sermos libertos. Sabe por quê? Porque nós entendemos que precisamos simplesmente ouvir a voz do Senhor e seguir a Ele. Quando eu falo disso, eu lembro de Pedro. Um dia Pedro estava no barco, e enquanto Pedro estava no barco, Jesus estava junto com ele. Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, encosta aqui. Pedro vai lá, encosta. E quando ele fica ali do lado, ele começa a pregar para aquela multidão. Aquela multidão aceita o Senhor Jesus. Ele sela ali aquele momento. Eles voltam: Pedro, vamos para o alto mar. Sabe o que Pedro faz? Vira o barco e segue para o alto mar. Quando Pedro chega no alto mar, ele fala assim: Pedro, deixa eu te falar, joga as redes desse lado.
Aí, não, calma aí. Tu é profeta ou é pescador? Pedro vai lá e joga as redes. Quando ele volta, as redes cheias de peixe. Quando você entender que não é questionando, não é porque você sabe, não é porque você é o melhor orador, não é porque você é o melhor empreendedor, não é porque você faz as coisas melhor, que você vai ser bem sucedido. É quando você ouve a voz do Senhor e obedece a voz do Senhor, que você vai ser bem sucedido. É quando você ouve aquilo que Deus está dizendo para você, você crê e obedece, é aí que você vai ser bem sucedido. Sabe, nós não temos entendido isso, sabe por quê? Porque nós confiamos no nosso ego. Sou o melhor de futebol. Não é verdade, né? Quem joga bola sabe, já jogou comigo, sabe disso. Sou o melhor disso, sou o melhor daquilo. Deus está chamando você. Talvez você é o maior empreendedor da cidade que está aqui dentro. Mas sabe por que ainda não estourou? Sabe por que você ainda não explodiu? Porque você ainda não consultou o dono de tudo. Você ainda não colocou as suas forças no dono de tudo. Deus está levantando homens e mulheres neste lugar, que antes de fazer qualquer coisa, pode ser aquilo que você mais faz na sua vida, como Pedro, aquilo que ele mais sabia fazer era pescar, mas você vai colocar tudo na presença do Senhor antes de você fazer. Amém? Alguém concorda com isso? É tempo de nós crescermos ou não é? É tempo de nós andar com Jesus ou não? Nós já estamos vivendo esse período de pandemia que está acabando, acredito, que está passando por tudo isso. Estamos vindo cultuar o Senhor, todo mundo de máscara, bonitinho, todo mundo guardadinho assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Será que vir para a igreja é tudo? Não é tudo, meu querido. Se você não colocar Deus no princípio, não tem como você prosperar. A Bíblia diz, portanto, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que é estas coisas, pastor? O que comer, o que beber e o que vestir. Deixe de ansiedade, mas buscai o Senhor em primeiro lugar. Quando eu olho para essa história, eu lembro de uma prostituta. Se você olhar a descendência de Jesus, ela está no meio da descendência de Jesus. Lá no Velho Testamento é contada a história delas, onde Josué estava conquistando. E a Bíblia nos diz que ele ia conquistar Jericó. Diga Jericó. Ele estava prestes a conquistar Jericó, mas eles precisavam sondar aquele lugar. E quando Josué mandou aqueles espias para aquela cidade, que quando chegou naquela cidade, nos muros da cidade, tinha uma casa lá. Aí agora você confundiu, né? Uma casa em cima de um muro. Para quem não sabe, os muros, né, por exemplo, de Dan, Jericó, cidades assim, como até hoje Dan, eu vi recentemente em Israel, o muro é mais ou menos a largura desta igreja. Um muro para proteção da cidade. Você está entendendo? E as pessoas constroem as casas aonde? Em cima. Raabe, ela era uma mulher que trabalhava vendendo o seu próprio corpo. Ela vendia ao seu próprio corpo aquele povo. E quando um dia chegou os espias, que ela percebeu que eram os espias do povo de Deus, do povo hebreu, ela olhou para aqueles espias e falou assim: você é um hebreu. E eles tentaram esconder, mas não conseguiram, porque ela percebeu. E ela disse para eles, sabe o que? Não, eu não quero matar vocês, eu não quero fazer nenhum mal para vocês não. Sabe o que eu quero? Eu quero que vocês falem mais sobre esse Deus. Eu quero obedecer esse Deus. Eu quero conviver com esse Deus. Eu quero sair dessa vida que eu vivo hoje. Eu quero ir viver com Deus. Sabe o que a Bíblia me diz? Que essa mulher pediu proteção a Josué. Ela guardou os espias do Senhor naquela cidade. E sabe o que aconteceu? Colocaram um pano vermelho na porta de sua casa. O exército de Israel veio e derrubou tudo que tinha ali. Só que quando chegava na porta da casa de Raabe, eles não mexiam. Eles a protegeram. E aquela mulher se tornou um do seu povo. Sabe por quê? Porque protegeu o povo de Deus. Todos que protegem o povo de Deus têm legalidade para ser reconhecido como filho de Deus.
Sabe o que a Bíblia me diz? Que aquela mulher se casou com um dos chefes das tribos. Deixou de ser prostituta para ser filha do rei. Não importa o teu passado, Deus quer selar uma aliança contigo hoje. Ele quer tirar dessa vida de prostituição, Ele quer tirar você dessa vida de alcoolismo, essa vida que está te prendendo aí no teu passado, e Ele quer selar uma aliança contigo hoje, e Ele quer te fazer uma nova vida em Cristo, e isso só depende de você querer mudar. Mais uma vez eu me recordo, estou aqui mais ou menos uns 35 minutos tentando convencer vocês, com estratégias, ideias que eu tenho, anotando, para ministrar sobre a vida de vocês e convencer vocês que precisa somente de uma aliança com Deus. Precisa somente você se posicionar diante da presença dEle, para que Ele possa fazer a vontade dEle na sua vida. Deus passou meses tentando convencer Gideão. Eu estou tentando convencer, mas eu quero te dizer que se hoje você entender que a luz, o sal dessa terra é Jesus Cristo, e fizer essa aliança com Ele, eu quero te dizer que os seus problemas não vão acabar, mas eu posso dizer uma coisa, é Ele que vai estar na frente. O que vai mudar, pastor, de hoje para frente, do dia 19, do 7 de 2020? O que vai mudar na minha vida? O que vai ser diferente amanhã? Deixa eu te falar uma coisa. Isso era o pensamento de Gideão. Pensa comigo, Gideão podia pensar: Senhor, se os amalequitas vêm e nos destrói todo ano, o que vai ser diferente agora eu indo lá? Vocês já pensaram nisso? Qual é a diferença? A diferença é que Deus está na história agora. A diferença do seu amanhã, que você vai vencer em nome de Jesus, é porque Deus vai estar na tua história. Porque Ele te ama. Porque Ele não te despreza. Porque Ele quer você de volta no altar dEle. Sabe? A decisão, ela é parte de você, ela não parte de mim. A decisão de mudança, eu estou aqui, como eu falei, 35 minutos tentando pregar e anunciar para você que a mudança está em Jesus Cristo. Mas ela não parte de mim, ela parte de você. E eu jogo essa responsabilidade nas suas mãos, na sua vida hoje. A responsabilidade de ter uma nova vida em Cristo, ela está em suas mãos. Vamos orar junto comigo? Não estou encerrando, só quero orar, porque eu senti no meu coração que há uma opressão maligna nesse lugar, e nós precisamos repreender em nome de Jesus. Feche seus olhos em nome de Jesus, diga: Senhor Jesus, eu repreendo todo mal, todo projeto contrário da minha vida, da vida dos meus irmãos. Eu não aceito esta opressão maligna neste lugar. Eu rejeito, eu anulo, no nome de Jesus, todo mal, em nome de Jesus, sai. Quero te dizer que as coisas só mudaram na vida de Gideão quando ele decidiu mudar. Você precisa decidir. Pastor, eu estou orando, ore mais. Pastor, eu estou jejuando, jejue mais. As coisas só mudam quando nós mudamos. Talvez você está procurando a melhor igreja. Talvez você está procurando a melhor célula. Talvez você está procurando o melhor líder. Talvez você está procurando o melhor de tudo. Mas eu quero te dizer que aqui é o segundo ponto onde eu quero entrar. Talvez o problema não seja as coisas, esteja em você. O Senhor está nos confrontando para um tempo de posicionamento na presença dEle. Quero te dizer que quando você está orando, quando você está jejuando, quando você está na presença de Deus e você está orando e aquela coisa não muda, meu irmão, para. Vocês estão entendendo? Você está orando, jejuando, buscando a presença do Senhor e as coisas não estão mudando. Eu quero te dizer, para. Porque o problema não está nas coisas.
o problema pode estar dentro de você. Para hoje, freia, chega de correr, chega de ir para frente. É tempo de você parar e parar de procurar as coisas melhores e você olhar para dentro de você. Você está sendo a melhor pessoa? Você está sendo o melhor marido? Você está sendo a melhor esposa? Para de querer buscar na sua esposa a melhor esposa que há nesse mundo. Para de querer buscar no seu marido o melhor marido que há nesse mundo. Se você está fazendo isso e a sua esposa ou o seu marido não tem mudado, eu quero dizer que o problema pode estar dentro de você. O problema não está dentro dessa pessoa que você está tentando mudar. O problema pode estar dentro de você. Por isso o Senhor está nos confrontando. O problema é eu entender. Gideão demorou a entender. Gideão, ele não estava compreendendo, precisou de dias. E você vai precisar de quanto tempo para entender o propósito de Deus na sua vida? Igreja do Senhor Jesus Cristo, embaixada Renovo em Cristo, em nome de Jesus, compreenda o propósito de Deus. Compreenda a tua chamada, o poder do Senhor na tua vida. Para de querer mudar os outros e diga: Senhor, hoje o que o pastor Arthur falou, eu acredito que foi boca de Deus nesse lugar, porque é tempo de quem mudar, não são as pessoas que estão em volta de mim, mas sim eu. Eu já tive isso. Uma vez eu falei que eu não tinha o líder que eu queria ter, mas Deus me colocou aonde Ele queria. Talvez se eu quisesse ter um líder hoje, eu não teria escolhido o líder que eu tenho hoje. Mas Deus escolheu me colocar aqui nesse lugar, para estar debaixo dessa cobertura. Eu quero dizer que você que está neste lugar, se Deus te trouxe a esse lugar e está te trazendo paz, foi porque Deus te escolheu para você estar aqui. Para de querer mudar tudo nesse mundo. Talvez o problema não está ao seu redor, o problema está aqui, ó. Então tome uma decisão de renunciar isso. Pastor, como? Vem para Jesus. Zaqueu, ele subiu numa árvore, porque ele queria ver o Senhor. Sabe o que eu vejo com ele? Por que ele subiu naquela árvore? Porque ele queria ver o Senhor. O que eu quero te dizer é que você precisa ter uma atitude diferente nessa noite. Fazer algo que você nunca fez. Se você sempre adora o Senhor com o seu olho fechado e sem falar muita coisa, hoje é noite de você abrir a sua boca, o seu coração e entregar tudo que tem a Ele. Eu vejo uma mulher do fluxo de sangue, meu querido. A mulher que já sofria tantos anos de hemorragia. E um dia ela ouve falar sobre um Jesus que estava passando. Sabe o que acontece? Ela enfrenta uma multidão e vai até onde Jesus e toca em Jesus. Talvez você que está nessa noite, para que haja esse chamado, seja selado nessa noite aqui, para que amanhã comece um novo tempo, você precisa enfrentar uma multidão. Davi, para começar o seu chamado, ele precisou enfrentar, sabe o quê? Um gigante. Ah, meu querido, talvez hoje há um gigante na tua frente, para que você possa romper esse seu chamado. Eu quero te dizer que esse gigante pode vir com suas forças e com armadura, mas se você for como Davi, com as forças que está no Senhor, você vai vencer em nome de Jesus. Eu lembro de Jairo, mudou de cidade para ir buscar, para ir chamar Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Qual está sendo o seu esforço? O que você está fazendo de diferente na sua vida para buscar a Deus? Confesso para os irmãos que quando a pastora Vera disse assim: meu filho, estou indo embora, e agora é de vez, eu tremi as pernas. Falei: pastora Vera, como que a senhora vai embora? Meu Deus do céu, somos tão jovens.
Posso falar algo para vocês? Eu deito, durmo e acordo cedo. Não acordo nenhuma vez de noite, a não ser que me ligue. Meu querido, eu tenho um sono pesado. Eu cheguei na minha cama, parece que eu já chego exausto daquele jeito e puf, durmo. Só que depois que eu recebi essa notícia, cadê o sono? Primeira noite, 3 horas de insônia, não consegui dormir. E eles aqui ainda. Segunda noite, eu falei, eu vou me cansar, que aí com o pique do dia, eu chegar de noite, né? Porque eu já ouvi dizer que falta de sono é falta de trabalho durante o dia, né? Falta de sono durante a noite é porque falta trabalho durante o dia para cansar. E aí o que eu fiz? Eu fui me cansar. Trabalhei muito durante o dia todinho, forcei a minha mente. Final do dia eu pelejando, quando deu 11 horas eu dormi. Quando deu 3 horas da manhã eu com insônia. Fiquei das 3 às 5:30 da manhã de novo. E sabe, quando a gente está com insônia, não sei se você já sofreu de insônia isso, passou por alguma situação parecida, preocupação, a gente fica procurando o sono. E a gente vira para o lado, vira para o outro, mexe para lá, mexe para cá, e o sono nunca vem. Não é assim? E eu ficava desse jeito. Terceira noite, 1:30 da manhã, eu falei, não, agora você não vai me vencer não, Sônia. Eu fui para a sala, ler Bíblia, adorar, e fiquei até altas horas da noite, adorando e celebrando ao Senhor. As horas perdidas que eu tinha passado nos 2 dias, eu ganhei na terceira noite. Eu quero te dizer que o teu problema só vai deixar de ser problema quando você colocar Jesus. O teu problema só vai deixar de ser um problema para você quando você colocar Jesus na tua vida. É um problema insônia. Quantas pessoas não conseguem dormir nos dias de hoje? E posso dizer, 1 hora de leitura eu já estava morrendo de sono. Gente, ler Bíblia dá um sono. Só quem lê Bíblia que sabe. Quem não lê nem sabe do que eu estou falando. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu venci, sabe como? Levantando um altar. E quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo Gideão, nos últimos versículos, dizendo assim: levantou um altar de adoração ao Senhor. Diante do teu problema. O problema de Gideão era um povo que todo ano vinha comer tudo que eles plantavam. O problema de Gideão era um povo que vinha devastar tudo que ele estava ali na vida dele. Talvez o seu problema hoje seja um devorador que está consumindo tudo que você recebe. Você não tem controle das suas finanças. Tudo que você faz, você está descontrolado. Tudo que você está fazendo na sua vida espiritual não está conseguindo prosperar. Na hora que você vai receber a bênção, sabe o que acontece? Vem o devorador e rouba tudo. Eu não estou falando de dízimo. Eu estou falando de posicionamento diante do Senhor. Levante um altar de adoração ao Senhor, porque Ele não esqueceu de você. Pastora Camila, me ajuda bem. Bota um louvor para a gente orar aqui com essa igreja. Eu quero convidar você a levantar um altar de adoração agora ao Senhor. Não sei o que você está passando. Deus, meu Deus. Se acomoda aí. Meu Deus. Não sei o que você está passando, mas Deus tem essas palavras para o seu coração nessa noite. Aumenta mais um pouquinho. Não, porque me resgatou. Não sei. Por que Ele quer te resgatar? Trouxe aqui. Por que Ele te trouxe nesse lugar? Porque me queres ter. Por que Deus te quer tanto assim, meu querido? Tanto assim. Se contra o céu pequei, não sei, se você pecou, contra ti também, contra Deus também, minha vida eu destruí. Você destruiu a sua vida familiar, a sua casa. Por que me queres tanto assim? Por que Deus quer tanto? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite: filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo. Eu te amo.
coração. Tanto, filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser Pai, Espírito Santo de Deus tocando na tua igreja. Toca nas pessoas que estão nos assistindo. Assim diz o Senhor, Deus irmão, te ama tanto eu assim. quero te envolver em meus mistérios. Olha o que Ele quer. No manto da minha glória. Se você sentir vontade de chorar, chora. Eu vou desenrolar o rolo santo, mudar a tua história. Vou fazer de ti vaso de honra. Ele quer te fazer um vaso de honra. Vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória. Porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar Ele quer te tanto, te fazer só meu. Ele te fazer só dele. Filho, eu quero ser teu Deus. Ele quer o seu Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor O Espírito de Deus vai tocando, e Senhor. cantasse para a pessoa que está do seu lado. vai Filho, eu tocando quero o tanto. Espírito Santo de Deus. Vamos lá? Vai mais forte. Filho, eu Vai resgatando teus filhos enxugar perdidos teu essa pranto. noite, Senhor. Vem trazendo, Senhor, a restauração. te fazer só meu. Vem trazendo o teu amor, Deus. Mais forte, Espírito Filho, eu Santo. quero ser mais teu forte. Deus. Mais do teu Espírito, Senhor. Eu te amo Mais tanto, do teu canto. Espírito, Senhor. Mais. Tanto, Diga isso a Ele. tanto, tanto. Tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Ele quer Deus. te abraçar. Cante mais alto pra ele. Te Filho, eu quero encher. tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar Ele quer enxugar o teu pranto, te fazer te alegre. fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante pra ele. Eu te amo tanto. Tanto, 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 tanto. que amor é esse? Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Mais esse mais. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. Tanto, tanto. Filho, vem ser teu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Chore. Chore, filho. Porque eu te amo. Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Que amor é esse? Seja ministrado aí agora por esse amor. Você está entendendo por que Ele está vindo aqui? Por que Ele te trouxe aqui? Por que Ele está falando essas coisas sobre Gideão? Por que Ele quer que você seja resgatado? Porque Ele tem uma obra na tua vida. Você está me compreendendo agora? Deus chama os seus para uma grande Meu obra. Deus. Pastora Camila, volta aí. Se acomoda aí. Meu Deus. Continue orando. Continue orando intensamente. Com tudo que você tem aí. Do fundo da tua alma. Continue orando. Não. Porque me resgatou. Continue orando. Porque Se você sentir, coloque a mão no seu trouxe coração. aqui. E diga isso ao Senhor. Porque me queres, Deus. Porque tu me queres, Deus. Tanto assim. Tanto assim. Se contra o céu pequei e contra ti também. O Senhor está convidando nessa Minha noite. vida eu destruí.
Você que entendeu essa palavra como e quer renovar a tua aliança, ou quer aceitar esse Jesus e começar um novo tempo, me queres tanto assim. você vem até o altar do Assim diz o Senhor. Senhor para mim e para ti. Eu vou estar orando pela tua vida. Eu quero Venha. tanto Venha entregar a sua vida diante do altar do Senhor. te fazer Pode levantar da sua cadeira e venha renovar a sua aliança, renovar as suas forças. quero ser Só você que sentiu no seu coração, ó. te amo A primeira serva do Senhor já está aqui, ó, e decidiu hoje. tanto, tanto. O Senhor convida você hoje. Aqui está mais uma serva de Deus Eu quero que compreendeu, que entendeu essa palavra. queres tanto assim. Aqui está vindo mais uma Assim mulher diz de o Senhor, meu Deus irmão, eu quero te envolver Aqui em está vindo meus mais um homem mistérios, no manto que compreendeu da esse minha propósito. glória. Volte Eu vou ao Senhor. desenrolar o rolo santo, mudar Que Deus tua Pai. história. Eu oro pela vida do teu filho, Senhor, que está chorando, aquebrantado. Talvez ninguém entendado. ganhar os que te Hoje eu zombam. vivo a Ele. Vou te dar vitória. Mas acredita mais. Mas tu acreditou e trouxe ele a este lugar, Deus. Por isso renova, Deus. Renova, Espírito. Enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto. O Senhor está convidando você. Tanto, tanto. Ele acredita em você. Ele não esqueceu. Venha para o altar. Filho, eu quero ser teu Quero convidar Deus. mulheres de Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca Mulheres de de Deus Deus para aqui orar esta nessas noite. mulheres aqui. E emprestasse seus lábios ao Senhor. Líderes, E mulheres cantasse aqui, para ó, a tem pessoa que várias está do seu mulheres lado: aqui. filho, eu quero tanto. Vamos lá? Venha abraçar essas mulheres aqui. Filho, enxugar teu pranto,